Pessoal, vamos falar de banco de dados lento. Causa principal, query sem índice. O que é o índice? O índice é a forma como os bancos relacionais, como o MySQL, SQL Server, organiza as informações para poder encontrá-las de forma mais rápida. Então, se você vai fazer consultas com where, inner join, left join, você precisa ter índices nas colunas que vocês estão fazendo inner join e aonde vocês estão fazendo where. Se não tem índice, você pode ter um problema grave de performance. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho uma tabela de CEP com um pouco mais de 1 milhão de registros e é uma coluna que está indexada. Estou usando o programa DBForge, para quem não conhece, é um programa que é gratuito após o trial de 30 dias, você usa ele de forma gratuita, muito bom. Aqui está a estrutura da tabela CEP, né? Tem aqui as colunas e, lógico, tem a coluna do CEP. A coluna do CEP aqui está dizendo que é uma coluna de índice único, ou seja, não vai se repetir. É um dos melhores índices possíveis, né? Porque não repetindo, ele se torna algo ainda muito mais preciso na hora de buscar, muito mais rápido. Veja, por ter índice e eu executar essa consulta, ele vai me trazer aí por volta de 0,2 milissegundos, é bem rápido, tá? Se eu colocar aqui o SQL no cache, eu estou dizendo, mas SQL, esquece a sua cache. Se você já fez essa busca antes, ignore. Eu quero fazer uma busca limpa. O que é isso? É uma busca fria que a gente chama. Depois pesquisa no Google. Busca fria e busca quente. Então, a busca quente é quando tem o cache, ou seja, tem mais gente fazendo a mesma consulta que você, o MySQL guarda isso na memória e te traz de forma mais rápida. Busca fria, ninguém fez essa consulta ainda e a primeira vez, deixa eu lá consultar, é um pouco mais lenta. Nós temos que fazer nossos testes de performance de forma fria, ou seja, colocando o SQL no cache. Estou colocando aqui, só para vocês verem a diferença, subiu para 0,487, né? 487 milissegundos. Então, subiu aí, quase que dobrou, né, o tempo da minha busca. Mas é um campo que tem índice. E se eu tirasse o índice, como é que ficaria a minha performance? Então, eu vou deletar esse índice, vou salvar e vou fazer a minha busca agora. Vamos ver quanto vai ficar? Subiu para 1 segundo e 300 milissegundos, ou seja, com mais do que 4 vezes mais lento. Agora você imagina isso acessando por centenas de usuários, o seu banco vai ficar lento, tá? Quando você tem um problema de performance no banco, a primeira coisa que acontece é você abrir uma query, colocar o show full process list e ele te trazer uma quantidade enorme de registros aqui processando, né? Eu estou processando, e aí você vai ver que o seu servidor não está dando conta. Por quê? Porque ele não terminou ainda aquela consulta, já pediram outra. Aí não terminou a outra consulta, já pediram outra. Isso aí vai estourar. Porque a maioria dos bancos de dados tem um limite não muito grande de máximo de conexões abertas, 100, né? O padrão, 200. E aí o que vai acontecer? Vai estourar, ele não vai dar conta. Não vai ter memória suficiente para segurar todo mundo, ele vai começar a recusar a conexão. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu habilitando 3 variáveis do ambiente, eu consigo listar todas as queries que estão rodando nesse exato momento que não tem índice. Select sem where é também uma busca sem índice, então a gente tem que desconsiderar isso. Então eu vou colocar aqui a set global slow query log igual a 1. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que habilitar. Segunda coisa, log queries not using index, vou habilitar. E depois, por terceiro, eu vou dizer assim, olha, o meu output, eu quero que você registre essas informações numa tabela. Eu vou colocar aqui, tá? As variáveis eu busquei daqui, ó, show variables like log. Então ele traz todas as variáveis do MySQL. Quem está usando o RDS da Amazon não vai conseguir fazer isso aqui diretamente. A Amazon não deixa.
Você tem que fazer isso direto lá no painel deles lá, tá? Ou usar as ferramentas de performance, de sugestão de performance da Amazon. Isso aqui é para quem é administrador do Banco MySQL. Quando eu habilitar isso e eu fizer a minha busca num campo sem índice, olha aqui, ele vai registrar. E eu vou poder ver essa informação na tabela, não é na tabela General Log, na tabela Slow Log do banco MySQL. Então, rodando aqui, vocês vão ver que ele vai trazer um monte de registros que está sendo executado nesse momento sem índice. Eu quero especificamente no meu banco CEP. E aí eu executo essa query e ele me traz. Então eu acabei de executar. Ele diz o seguinte, olha, eu analisei linhas examinadas, eu analisei mais de 1 milhão de registros e para trazer uma linha para você. Isso não tá bom. Então, quando você analisar o Slow Log, olhe sempre as linhas que tiverem uma quantidade muito grande de linhas examinadas e poucas retornadas. E também as queries que demoraram mais de 1 segundo. Fique de olho nelas. Provavelmente tem coisa ali que dá para melhorar. Se eu olhar aqui, nesse Slow Log, o meu banco tem outros sistemas rodando, eu vou ter vários outros comandinhos que estão sendo executados e que talvez estejam sem índice. Mas olha, não é muito preocupante, olha aqui. Ele examinou 134 linhas e retornou 24, numa quantidade de tempo bem pequena. Então isso aqui não me preocupa. Você nunca vai conseguir um ambiente completamente à prova de ausência de índice, mas você vai ter que ficar atento às grandes situações. As situações mais graves são as que analisam muitas linhas e retornam poucas, tá? Então tá bom. Aí você então conseguiu ver a diferença do índice. Vou voltar ao índice aqui, um índice único, campo CEP. Vou salvar e vou fazer um novo teste. Voltou para 457, vou tirar cache, voltou para os meus 200 milissegundos. Não se esqueçam então de que todos os inner joins, todos os campos que fazem parte de um inner join, todos os campos que fazem parte de um left join, de um where, de um having, precisam ter índices. Outra coisa, quando você coloca informações calculadas no seu where, você vai perder a sua função do índice, e isso é muito comum de acontecer. Então, por exemplo, supondo que o campo seja de data, né? Então, ou de substring, tá? Eu quero fazer um substring aqui nesse campo. Eu quero só os primeiros. Você está transformando o dado aqui. Quando você transforma os dados de um lado, você perde o índice. Você teria que ter esses dados transformados numa outra coluna com o índice para poder comparar. Senão você anula a função do seu índice. Tá? Então você vai pegando esses macetes conforme você vai experimentando agora. Opa, mas está caindo lá na minha query de log. Tá? Depois que você fez os seus testes, gente, não se esqueçam de desabilitar, porque senão seu banco vai ficar mais lento e a tabela vai ficar bem cheia de informação ali e você não quer isso, né? Então eu vou desligar aqui e qualquer dúvida, pessoal, comente, mande mensagem, entre em contato. Estamos à disposição, nós temos uma consultoria que trabalha com isso, trabalha com performance de banco de dados, temos vários cases aí de redução de tempo, e redução de tempo também é economia de recursos, né? Economia de processamento. Tem alguns bancos de dados que cobram por processamento, né? Então acaba reduzindo o custo também, tá bom? Fico à disposição, pessoal. Grande abraço.